a gente tem buscado expor um dos livros da Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, e se você quer conhecer a vontade de Deus, você precisa conhecer a palavra dele inteira, toda a Bíblia. Nós falamos desde o final da Bíblia, falamos sobre os livros finais. No mês passado tínhamos estudado o livro de Tiago, e neste mês, que é o mês da família, estamos estudando o livro de Ruth, porque Ruth trata de uma família improvável. Muitas famílias da nossa igreja aqui são famílias que a gente poderia chamar de improváveis, não é aquela família padrão, pai, mãe, filhos. Nós temos famílias aqui de irmãos morando juntos, temos famílias que é o pai morando com os filhos, ou a mãe com a filha. Nós temos diferentes formações familiares. No entanto, família é um grupo de pessoas que, normalmente, por laços consanguíneos, decide estar junta para se apoiar mutuamente. Agora, tem família que nem tem esse laço de consanguinidade, é o caso da família de Ruth e Noemi. Quem conhece a história, que já tem ouvido, já temos falado no capítulo 1 de Ruth, fala-se sobre a formação desta família, que na verdade existia, mas foi sendo dizimada, porque Noemi, uma mulher judia da região de Belém, onde depois foi nascer Jesus, Belém da Judéia, exatamente de lá ela com o seu esposo e 2 filhos, mudam-se para Moabe, uma terra do outro lado do Rio Jordão, onde hoje é a Jordânia, que era uma região de um povo considerado inimigo do povo de Deus. Mas havia um momento de uma certa de acertos, e por isso eles vão para lá, porque há uma seca na terra, e eles têm que procurar alimento. O homem vai naturalmente, como toda pessoa que faz migração. A minha família veio de Mato Grosso para cá. Eu sei de muita gente que veio de outros estados para cá. Quem veio de algum outro estado para São Paulo? Levante a mão. E veio de outro estado. Muito bem. E quem é filho de quem veio de outro estado? Levanta a mão. Então, tem muita gente que é filho de quem veio de outro estado. E estamos assim. Migração e imigração é natural, porque a gente tem que lutar pela sobrevivência, principalmente pela sobrevivência da família, e eu entendo que Elimeleque faz isso com os seus 2 filhos, com a sua esposa, procurando. Só que chegando lá, eles vivem um tempo, e os 2 filhos acabam se casando com 2 jovens daquela região. Não era a ordem original de Deus. Deus queria que eles não se casassem com mulheres estrangeiras, principalmente mulheres idólatras, e o povo de Moabe, seria você falar assim, é um povo onde se pratica feitiçaria. Em Moabe, a religião de Moabe aceitava, inclusive, sacrifícios humanos. De vez em quando havia uma necessidade, eles sacrificavam, muitas vezes sacrificavam um escravo, às vezes sacrificavam o prisioneiro em oferenda ao Deus, mas se o problema era muito grave, eles chegavam a sacrificar um filho ou uma filha. Isso era comum na religião moabita, como em muitas outras religiões, ali em Canaã também, antigamente, naquele lugar onde o povo de Israel estava, era assim também que se praticava. Era uma religião que, muitas vezes, no final das suas celebrações, havia orgias, principalmente nas celebrações de fertilidade. Então, quem vinha daquela terra, vinha da terra de feiticeiros. Uma pessoa daquela terra é você falar assim, fulano, pai o sogro da minha filha é macumbeiro, é feiticeiro, pratica magia negra. Você gostaria de ter alguém assim na sua família? Todo mundo fica preocupado. E aconteceu isso, eles se casam com as moças de Moabe. Só que alguma coisa diferente acontece, e provavelmente pelo testemunho de Noemi, aquelas moças são impactadas. Mas Noemi perde o marido, os 2 filhos também morrem, e ficam ali 3 viúvas. E agora, é claro, a Noemi fala, vou voltar, não tenho nada que fazer aqui, a minha vida virou uma desgraça e Deus se esqueceu de mim. Alguém aqui já passou por uma situação em que você disse assim, Deus se esqueceu de mim? Não precisa levantar a mão. Mas eu acho que muita gente já passou por isso. Tem momentos que a gente acha que Deus virou as costas, que Ele não está ouvindo as orações. De vez em quando alguém fala, pastor, Deus não está escutando as minhas orações. Ora por mim, porque Deus não ouve as minhas. Muitas vezes a gente acha que Deus está atendendo mais o vizinho do que a gente. E olha que nem crente ele é. E de vez em quando há essas comparações. A doença chegou na minha casa, mas o vizinho ali é idólatra e ele está bem de saúde.
Nunca ouvi nem espirro naquela casa. Uma vez alguém falou assim para mim, a minha família está toda aqui gripada, meu filho foi internado com pneumonia, o que está acontecendo, pastor? Às vezes a gente acha que quando as coisas não dão certo, que a culpa é de Deus, porque Ele não está me ouvindo, Ele não está cumprindo a parte dEle. E assim Noemi faz, tanto é que o nome Noemi, que significa um nome de alegria, seria mais ou menos no sentido de algo alegre, uma pessoa abençoada, feliz. Ela fala assim, eu sou Mara, e o nome Mara é amargo. E ela está voltando para a terra e fala, vocês fiquem aí, vocês têm os seus pais, têm as suas mães que vão ajudar vocês, orientar vocês, fiquem por aí. Ainda assim elas vão saindo com ela, até que, por fim, a órfã decide aceitar o conselho da sogra e fica. Mas a Ruth, e tem um cântico belíssimo, já foi falado sobre ele, meu Deus é o teu Deus, meu povo será o teu povo, onde você for eu irei. Meu Deus é o teu Deus. Quando ela declara isso, é uma declaração de uma pessoa convertida. Naquela época era a declaração de uma pessoa convertida. Ela converteu-se. E converteu-se por quê? Impactada pelo testemunho da família da sua sogra. Provavelmente pelo testemunho da própria Noemi, talvez pelo testemunho do seu esposo, do seu sogro. Ela foi impactada por esse testemunho, não havia outra coisa. Ela não foi impactada por bênçãos, porque aquela família não estava sendo abençoada. Ela não estava atrás de Deus por causa da prosperidade. Deus resolve os meus problemas, não. Mas ela foi impactada provavelmente pelas histórias do amor e da misericórdia de um Deus diferente, de um Deus que não precisava ter uma figura, de um Deus que não queria sacrifícios humanos. Tudo isso deve ter impactado o coração de Ruth, e ela declara uma declaração de uma pessoa convertida, o meu Deus é o teu Deus, e o teu povo será o meu povo. Ela rejeitou o seu próprio povo, porque agora ela quer ser família junto com Noemi. Eu vivi essa experiência em casa. Minha mãe, com 34 anos, perdeu o marido, ficou com 2 filhos, eu e minha irmã, eu com 7, minha irmã com 5. E minha mãe foi morar na casa dos sogros, da minha avó, do meu avô, que eram os sogros dela. Porque na casa do pai dela não estava tendo, eles tinham acabado de vir de Mato Grosso, e a família estava lá, e ela foi para a casa dos sogros, foi convidada. Nós já éramos convertidos, meus avós também eram, e nós fomos, e eu vivi com eles muitos anos. Minha mãe viveu mais de 20 anos, nora, sogra e sogro, e depois ficou nora e sogra. E ela esteve ali convivendo com eles, e Deus abençoou. E de vez em quando, família assim acontece. Mas eu lembro que quando minha mãe foi, algumas pessoas comentavam, não vai dar certo. Sogra com nora não dá certo. E deu. E deu. Família improvável, talvez você viva isso, talvez sua família seja assim. Se você está buscando a direção de Deus, como houve aquele caso, em que essa moça, ela crê em Deus, e ela segue a sua sogra, e ela decide dar uma força para a sua sogra, e quando a Noemi chega, o final do capítulo 1 descreve isso, já foi pregado sobre isso, ela está ali amargurada. Noemi estava deprimida. O estado de Noemi era de absoluta depressão, e a gente encontra isso no início do capítulo 2, quando a gente lê os primeiros dois versículos desse capítulo. Você acompanha essa leitura, nós vamos colocar no texto ela, e você pegando os 2 primeiros capítulos, os 2 primeiros versículos desse capítulo, você vai ver em Ruth capítulo 2, e é dito assim: vamos ler, vamos acompanhar a leitura. Noemi tinha, versículo 1, pode ser Noemi 2, Ruth 2, versículo 1. Vamos ler. Noemi tinha um parente do seu marido, dono de muitos bens, da família de Elimeleque, o esposo dela, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daquele que me permitir fazer isso. Noemi respondeu: vá, minha filha. Eu imagino que Noemi estava ali deitada, falou: vai, filha, pode ir.
Olha, eu vou lá trabalhar, vou arranjar dinheiro para a gente. Tá bom, filho. Vai. Ela devia estar desse jeito. Paradona, acabadona. Ela não pensou nas consequências. Sabe o que significava aquilo? O que ela estava fazendo era uma coisa que havia na lei. Os pobres tinham direito a ir para os campos na época da colheita, em qualquer campo, e eles iam seguir aqueles homens que faziam a colheita. Eles faziam a colheita manualmente, e as espigas que caíssem, porque era a época da cevada, ela dá em espigas como dá o trigo, como dá o arroz, e aquelas espigas que caíssem, eles iam pegando, os ceifeiros pegavam, o que sobrava caía dos sacos, não conseguiam pegar, eles não podiam olhar para trás, e tinham que caminhar em frente, nem voltar, e os pobres vinham, um grupo de pobres atrás, pegando. Só que esse grupo, às vezes, era um bando, conforme o lugar, eram 10, 20, até 30. E já tinha gente acostumada. Ruth não era dali, Ruth era uma estrangeira, Ruth era desprezada, aquela moça, no meio daqueles que já estavam acostumados a fazer, boias frias, mas boia fria acostumado a brigar pelo alimento, pelo trigo. Eles se batiam, eles davam chute, eles xingavam, eles empurravam, dizem que eles chegavam a derrubar a pessoa no chão. E se a pessoa não tomasse cuidado, eles davam um chute para a pessoa ir embora. Porque era uma disputa por migalhas. E por isso, ela entra e a Noemi nem pensa nisso. Mais tarde a Noemi vai melhorar, ela vai falar, toma cuidado. Mas naquele dia, ela não estava nem aí. Já aconteceu isso? De você estar assim, você está tão para baixo que você nem imagina, seu filho fala, mãe, eu estou indo para a festa, eu volto depois da meia-noite. Vai. Já aconteceu? Vai, você está tão para baixo que você nem pensa no que você está falando. E estava acontecendo isso com aquela mulher. Ela estava deprimida. Se você é do povo de Deus, você pode ficar deprimido. Não tem problema. Não é pecado. Não é pecado melancolia. Não é pecado. E às vezes a depressão pode ser realmente até uma doença, e isso não é pecado. Há algumas situações, algumas circunstâncias que são consequências de erros e falhas nossas. Mas há coisas que vêm e que o crente passa por isso também. Uma época, eu ouvia certos grupos falarem que até ficar doente, o crente não podia. Se o crente estava doente é porque era pecado. Uma moça disse para mim, e eu vi que ela falou, o crente não fica doente, porque a gente rejeita a doença em nome de Jesus. Porque Jesus já levou toda a doença na cruz. E quando ela falou isso para mim, ela espirrou. Ela falou, gripe não é bem doença, né? O senhor sabe, eu estou com resfriado. Ela tinha acabado de falar que o crente não ficava doente. E ela estava resfriada, gripada, eu acho, porque ela espirrou mais vezes enquanto ela estava conversando comigo. Mas existe essa autoilusão, ela se autoiludia, na verdade. E muita gente está assim, não é pecado você ter problemas, porque os problemas atingem a todas as pessoas. O sol e a chuva vêm sobre bons e maus. E o sol que traz seca às vezes vem também. É o que estava acontecendo com ela. Agora é claro, algumas coisas nós podemos fazer para sair mais rapidamente desses estados. Agora a Noemi estava acabada e ela deixa a Ruth ir sem medir as consequências e a Ruth vai. E aí o que vai acontecer? Vamos ver o versículo 3. O que diz? Ela se foi, chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Agora tem uma palavrinha aqui que chama atenção. Vamos ler juntos essa parte aí? Vamos ler? Por casualidade, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. O que dá a palavrinha ali? Por casualidade, por acaso. Por acaso. O pastor Luiz Saião, fazendo um comentário sobre esses versículos, ele coloca que o autor aqui está sendo irônico. E que o narrador foi irônico para mexer. Assim, olha, foi sem querer, querendo. Mas ela não sabia, e ninguém sabia. Mas só que na vida do crente, eu já falei aqui uma vez, não sei se lembra, na vida do crente não tem nem sorte, nem azar. Não existe nem sorte e nem coincidência. Existe o propósito de Deus.
Tem outro texto lá no Novo Testamento que vai dizer assim, que Deus age em todas as coisas. Eu gosto muito do que a NVI traz, porque nessa forma a tradução é melhor, a versão é melhor, porque explica que Deus está no controle das ações. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. Vamos dizer então, faz assim, ó, vamos contar para você lembrar sempre. Na vida do crente não existe nem sorte, nem azar, não existe nem acaso, nem coincidência, existe o propósito de Deus. Amém? Aleluia para isso. E a gente vê claramente o livro de Ruth contando isso, o propósito de Deus. Aquela mulher chamada Ruth foi conduzida pelo Espírito de Deus para entrar na terra de Boaz. Tinham outras terras. Ela podia ter entrado em outros sítios, mas ela vai para a região. Não era tão perto da cidade, pelo que os estudiosos acham, onde provavelmente houve aquele lugar que seriam as terras de Boaz. E ela vai até lá, alguém deve ter falado, aquele homem é bom, ela foi conversando com uma e com outra, aquela conversa de moças assim, conversando, falando, e ela chega lá, e ela vai entrando, e vai lutando, ela era de coragem, ela tinha garra, ela foi entrando, ela foi se metendo, ela foi jogando, ela foi empurrando, cutucando aqui, dando provavelmente cotovelada para cá, para pegar e disputar o resto, o que sobrava. Imagina com mais outras pessoas, outros homens, e ela ali se dando e indo em frente. Ela estava no lugar certo, na hora exata, para que tudo pudesse mudar. Muita gente, eu acho que muitos de nós temos essa experiência. Já aconteceu com você? Está na hora certa, está no lugar certo. Você ia consultar com o médico, de repente aquele médico não deu certo, e aí você vai para um outro que vai assim, ó, pimba, em cima do diagnóstico correto, e você tem o tratamento adequado. Já aconteceu com você? Isso comigo já aconteceu. Aleluia, com certeza Deus conduziu, e não foi por sorte, não foi por acaso. É a vontade de Deus, e nós temos que reconhecer isso, e nesse sentido, eu tenho que acalmar o meu coração. Aí é o que tinha que talvez estar acontecendo, e deve acontecer, que se você está no estado de depressão, se você está melancólico, ansioso, lembre-se das bênçãos que Deus já tem lhe dado, e de intervenções que Deus tem feito, quando parece que é por acaso, mas não é. Ele continua sendo o mesmo, ele foi o Deus do povo de Noemi, continuava sendo, e Ruth creu, e Deus está abençoando, e ela vai para o lugar certo, na hora certa, e é o que acontece. Vamos ler do versículo 4 até o versículo 7. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros, que o Senhor esteja com vocês. Eles responderam que o Senhor o abençoe. Depois Boaz perguntou ao servo encarregado dos ceifeiros, de quem é essa moça? O servo respondeu, essa é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Ela me pediu que a deixasse recolher espigas e ajuntá-las entre os feixes após os ceifeiros. Assim ela veio e ficou aqui desde a manhã até agora. Só parou um pouco para descansar no abrigo. Havia leis na palavra de Deus para que o povo de Deus pudesse ajudar os vulneráveis, os órfãos e as viúvas. Nós temos essa lei em que mandava que se eles estivessem no campo, eles tinham que deixar os restos e nem voltar para pegar. Levíticos fala sobre isso, Deuteronômio fala sobre isso. Há ordens expressas de Deus para o cuidado com os vulneráveis. E, nesse sentido, a gente vê o cuidado que Deus tem, e nisso se encaixa a viúva e estrangeira. Mas aquele homem que começa a fazer perguntas, ele começa a admirar aquela mulher, porque as histórias dela já corriam. Essa é aquela que veio com Noemi. Belém era uma vilazinha. Belém era muito pequena. Todo mundo se conhecia. Fofoca rolava solta. Todo mundo sabia da vida de todo mundo. E dizem que aconteceu isso num país, um lugar, no país de Gales, diz que tinha a fama, um inglês falando mal dos galeses, do pessoal do país de Gales, eles se criticam mutuamente, e ele disse que o camarada lá, na época da Guerra Fria, um submarino o soviético para, o espião desce, e quando ele vai, ele diz que todo mundo no país de Gales, muita gente tem o sobrenome Johnson, e falaram para ele, você tem que ir na casa do Johnson, bate 3 vezes,
E quando abrir, você fala, o Johnson está assim, e você vai dizer assim, o sol vermelho se põe no horizonte. E ele vai abrir, essa é a senha. E ele foi, olhou, contou as ruas, as casas todas parecidas, tinha essa indicação, bate, quando ele bate na porta, abre uma portinha assim, e fala, o que é? Johnson está assim, está, sou eu. O sol vermelho se põe no horizonte. Ele fala assim, você está procurando Johnson, espião. Ele está 2 casas acima. Eu sou Johnson, o alfaiate. Todo mundo se conhecia, todo mundo sabia de todo mundo. Em Belém era a mesma coisa. Aquela vilazinha que todo mundo conhecia de tudo da vida de todos. Então, é claro que se sabia da história de Ruth. E aí diz, essa mulher é trabalhadora. Ela faz, ela não parou. Deus ajuda o seu povo. Esse pode ser o título da mensagem. Deus ajuda o seu povo. Mas ele ajuda quem se dispõe a ser ajudado. E uma das coisas para se dispor a ser ajudado é aproveitar as oportunidades e não ficar parado. Tem muita gente que está pedindo emprego, mas está em casa só em oração. Não manda um e-mail, não procura um contato. Hoje em dia não adianta você ir bater na porta das empresas. Você tem que fazer contatos e ficar mandando. E não adianta você ficar parado, você tem que ir atrás, orando e caminhando e procurando. Todos nós sabemos disso, mas tem gente que ainda acredita que cai do céu. Cai do céu para quem vai atrás e esperar e ir atrás da oportunidade que vai chegar, mas você tem que se esforçar. E Ruth foi, ela não ficou aguardando em casa. Noemi estava para baixo e ela sabia que tinha que dar uma força. E dessa maneira, quando ela vai para a casa daquele homem, aquele homem era um parente e havia uma outra lei que dizia que você, se tivesse um parente seu num estado de pobreza, você tinha a obrigação de ajudá-lo. E os parentes tinham que se ajudar, mesmo que não fosse o parente mais próximo. Mas se tivesse algum laço familiar, e havia isso, provavelmente ele era primo. Alguns acham que ele era primo de Elimeleque. E ele, então, quando ouve falar, ele tem interesse, e ele, com atenção, dirige-se aos funcionários e primeiro conversa com ela, do versículo 8 até o versículo 11, até, na verdade, nós vamos um pouquinho mais, nós vamos até o versículo 17, lendo aqui a boa parte do texto. Vamos então ler, a palavra de Deus diz, então Boaz disse a Ruth, escute minha filha, você não precisa ir colher em outro campo, nem se afastar daqui, fica aqui com as minhas servas. Fica atenta ao campo onde forem colher e vá atrás delas. Eu dei ordem aos servos para que não toquem em você. Quando você ficar com sede, vá até as vasilhas e beba da água que os servos tiraram. Então Ruth se inclinou e, encostando o rosto no chão, disse a Boaz, por que o Senhor está me favorecendo e se importa comigo, se sou uma estrangeira? Boaz respondeu, já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra, depois que você perdeu o marido. Sei que você deixou pai e mãe e a terra onde nasceu, e veio para um povo que antes disso você não conhecia. Aqui é a prova de que Ruth não tinha ficado órfã de pai e mãe. Ouvi uma vez alguém falar, talvez ela tenha perdido os pais. Não perdeu. Os pais viviam e eles sabiam da história. A história era conhecida. E ela diz, o Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa da parte do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Buscar refúgio debaixo das asas de Deus. Deus se coloca assim como uma ave que protege o seu povo. As asas do Senhor estão sobre aqueles que são dele. Deus cuida do seu povo. Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Não importa o que está acontecendo, Deus cuida. Deus, às vezes, ele dá umas asadas assim para bater na orelha, porque às vezes você precisa, no cuidado dele, de ter uma disciplina, mas não fique bravo, porque aquilo é para o seu bem. Mas Deus cuida, até quando ele castiga, ele está cuidando. Deus cuida de você, não fique desesperado, Deus cuida de mim, Deus cuida de você, e por isso nós não precisamos ficar pensando no que vai acontecer amanhã, porque Deus cuida do amanhã também. Deus cuida dos seus filhos, e Deus cuida até dos seus netos. Confia nele, descansa nele, seja grato a ele, mas cumpra a vontade dele e vá fazer a sua parte. Ela estava fazendo, ela estava trabalhando e trabalhando bem, com excelência, fazendo melhor, não estava fazendo corpo mole. E dessa maneira, ela continua
e ele então reconhece isso e viu que ela tinha confiado em Deus e tinha feito de Deus o seu Senhor. Ruth disse: meu caro Senhor, você está me favorecendo muito, pois me consolou e falou ao coração desta sua serva. A palavra consolo aqui não é que ele estava abraçando ela e falando, coitadinha, né? Aproveitando da viúva. Não é isso. A palavra consolo aqui significa encorajamento. Você está me encorajando, você está me dando força. A sua palavra é muito boa, eu te agradeço por isso. E falou ao coração, e eu nem mesmo sou, nem como uma serva sua, como uma escrava sua. Na hora de comer, Boaz disse a Ruth: venha para cá e coma do pão, molhe o seu bocado no vinho. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros, Boaz lhe deu grãos tostados e cereais. Isso era uma coisinha especial, sabia? É um negocinho assim, é o bifinho. É que não tinha o bife, mas era aquele bifinho preparado especial, uma porção a mais, que ele dá para ela. Mas aí, no sentido da admiração que ele tinha por aquela mulher que estava ajudando a sua sogra, que poderia ter ficado na sua terra. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou, e provavelmente ela levou isso para sua sogra. Quando ela se levantou para ir apanhar espigas, Boaz deu esta ordem aos seus servos: deixe que ela apanhe espigas até no meio dos feixes e não sejam rudes com ela. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixem cair, para que elas apanhem e não a repreendam. De propósito, eles iam deixar uma porção maior para ela. E assim Ruth esteve apanhando espigas naquele campo até a tarde. Depois debulhou o que havia apanhado e foi quase 20 litros de cevada. Alguém calcula que provavelmente 15 quilos de cereais ela levou. Ela era forte, porque levar 15 quilos depois de um dia de trabalho, como ela colocou aquilo nas costas também, não sei, eu acho que não tinha sacolinha do Joanim, ela devia ter pego, devia ter algum cesto, alguma coisa que ela coloca, como ela carrega aquilo, um saco. Ela faz um esforço tremendo para chegar até em casa, mas aquela mulher tinha garra. E Deus abençoou o esforço dela. Deus abençoa o seu esforço. Deus abençoa os corajosos. Deus abençoa os que não desanimam. E Deus abençoa aquela mulher. E ele cuida até de quem não se cuida, por isso ele cuidou da Noemi. Mas ele cuidava da cuidadora da Noemi. Às vezes nós temos que cuidar de alguém. Eu já tive a minha sogra em casa, que faleceu, e eu tinha me preparado para ela, a Estela já tinha falado, foi a casa entre os 4 irmãos que fomos eleitos, mas foi um privilégio. Eu sei que a Estela queria muito, mas para mim também ter cuidado da minha sogra. Mas cuidar de pessoas, eu sei que algumas pessoas passam por isso aqui, ou já passaram. Não é fácil você cuidar de alguém enfermo, de alguém idoso, que está passando por dificuldades, e Noemi, para os padrões daquela época, era uma idosa. Talvez fosse uma idosa de 50 anos, mas para aquela época era bem idosa. Seria equivalente a alguém de 80, mas que estava deprimida. E Ruth está ali ajudando, leva alimento, deve ter preparado a comida, e quando chega, isso dá um ânimo. Ela pegou o cereal, versículo 18, e voltou para a cidade. A sogra viu quanto de cereal ela havia conseguido apanhar. Ruth também deu para a sogra a comida que lhe havia sobrado, depois que ela comeu até ficar satisfeita. Então Noemi perguntou: onde você foi colher hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e acrescentou: o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: que ele seja abençoado pelo Senhor, Deus que não deixou de ser bondoso, nem para com os vivos e nem para com os mortos. O que significa isso? Deus foi bondoso para com os vivos e para com os mortos. Há vários sentidos. A gente estudando esse texto, quando você vai ouvindo até os comentaristas, aqueles que entram nisso, há várias opiniões. Mas eu gosto e entendo que ela está dizendo que Deus cuida de todo mundo, e mesmo aqueles que são dele, depois que morrem, são cuidados por ele, porque tem a promessa da vida eterna. É um aspecto. O outro aspecto é que Deus cuida dos seus até o momento da morte, mas Deus cuida também daqueles que ficaram sem os seus vivos. No caso, era ela que era viúva, e a Noemi e a Ruth que era viúva. E Noemi está reconhecendo que Deus estava cuidando delas, porque Deus cuida sempre. Deus cuida dos seus. Deus cuida dos seus. Deus cuida mesmo quando a tragédia atinge a família, Deus cuida. Aquilo que eu não queria que acontecesse, aconteceu. Minha mãe era alguém que não queria dar trabalho, mas ela ficou 6 anos com Alzheimer.
ela não estava mais nem aí. Mas era algo que ela temia, mas aconteceu. O que eu não queria que acontecesse, aconteceu comigo. Isso pode acontecer na vida do crente. A diferença é que Deus deu paz e forças à família para que cuidasse da minha mãe. Minha irmã teve forças, minha sobrinha teve forças, eu e a Estela tivemos forças e cuidamos. Os netos ajudaram e apoiaram. Então Deus vai levantar, a diferença é essa, que Deus vai levantar pessoas que vão cuidar. Eu sei de muita gente que tem medo da velhice. Eu estou começando a ter, porque eu estou pensando que vou ficar velho um dia. 70 é novo ainda, né? Estou chegando lá. Amém. Daqui a 3 meses. Aliás, vocês já estão convidados. Dia 12 de setembro a gente vai ter a celebração aqui. Estou avisando, dando spoiler, porque eu quero que todo mundo marque. Aí eu quero celebrar com alegria. Metade disso eu estou aqui. Então eu estou celebrando 35 anos de pastorado nessa igreja. E 70 anos de vida. Então eu quero celebrar com os irmãos. Alguém disse que eu estou na terceira idade. É bom que eu tenha aquele cartão de idoso, aquilo é ótimo. A melhor coisa da terceira idade é você ter o cartão de idoso, você pode parar até no Chico Mendes e ninguém te multa se você não esquecer de colocar o cartão, não é verdade? Quem esquece é multado. Mas a gente pode. E eu ficava assim, eu ouvia falar, puxa, quando eu tenho medo, realmente a gente vai vendo. Eu ouvi esses dias uma jovem de 91 falar assim, olha pastor, não queira ficar velho. Mas vem. E Deus só vai levar no dia que acabar o prazo de validade. Sabe quem é que sabe o seu prazo de validade? E sabe quem é que sabe o meu prazo de validade? Ele. E se eu tentar adiantar, eu vou me dar muito mal. Então eu tenho que esperar chegar o prazo de validade, e vem na hora certa. E se você é do Senhor, Ele cuida de você até o fim, porque Ele cuida dos vivos e cuida dos mortos. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Há uma outra tradução que diz que é ruim, mas o sentido real dessa palavra é que Deus está com os seus até na hora do fim. E aquilo que antecede o fim, que é a velhice, que é tudo que vem. E Deus estava cuidando da Noemi. Deus estava preparando para Noemi que a Ruth fosse trabalhar no campo de alguém que tinha a responsabilidade de cuidar delas, Boaz. Mas quando Boaz conhece Ruth, ele conhece uma maneira que ele agora vai se aproximar e vai fazer o bem, não apenas por obrigação, primeiramente porque ele admira aquela moça, porque ele também era um homem temente a Deus. Deus nos aproxima daqueles que são tementes a Ele. Deus coloca as pessoas certas do lado daqueles que são cuidados por Ele. Confie nisso, agradeça a Deus por isso. E se você está ansioso por alguma coisa que o faz temer pelo futuro, coloca desde já gratidões ao Senhor. Senhor, eu sei que o Senhor cuida de mim. Eu sei que o Senhor vai continuar cuidando de mim, como o Senhor cuidou do seu povo no passado, como o Senhor cuidou da viúva Ruth, da viúva Noemi, o Senhor cuida de mim. Amém? Diga assim, se você não quiser falar alto, fala no coração, mas eu vou falar alto. Quem puder falar alto comigo, eu sei que o Senhor cuida de mim. Hoje, amanhã, como cuidou ontem, cuidará para sempre. Aleluia, aplauda ao Senhor, Ele cuida de você. Ele cuidou da Noemi, Ele cuidou da Ruth, Ele colocou ela no lugar certo. Noemi acorda, ela vê tudo o que aconteceu, e quando a gente vai ver os versículos finais, né? O último versículo, a gente vê o versículo final, Noemi fala, continua com esse homem, e lá no versículo 23, vamos ler o versículo 23 juntos? Vamos ler? Assim, Ruth ficou na companhia das servas de Boaz para apanhar espigas, até que a colheita da cevada e do trigo se acabou, e continuou morando com a sua sogra. Amém. Todos nós somos frutos da graça de Deus. O povo de Israel é fruto da graça de Deus. Uma hora, Deus fala ao seu profeta que tinha que avisar aquele povo que Deus não estava, e Israel não era um povo melhor que os outros, que mereceu ser escolhido. Foi graça. Eu e você também
não merecemos ser escolhidos por Deus para fazermos parte do povo dele. Depois que Israel rejeitou, Deus tinha mandado Jesus, que veio e com o seu sangue, que foi derramado na cruz, pagou o preço necessário para que eu e você pudéssemos ser povo dele e cuidados por ele.